fazer pães e bolos tão gostosos quanto os tradicionais, não basta você replicar receita, porque você não vai alcançar esse tipo de resultado, tá? Então, a primeira coisa, replicar receitas não é o suficiente para vocês conseguirem alcançar pães e bolos tão gostosos quanto os tradicionais. Não é suficiente, porque aqui você não tem conhecimento. Aqui você pegou uma listagem de ingredientes e fez, seguiu aquele passo a passo e executou a receita. Isso não te dá o conhecimento necessário para corrigir a receita se ela tiver algum ponto de erro ali dentro da receita, tanto antes de levar para assar quanto depois de assada. Isso não te dá conhecimento para combinar ingredientes, substituir ingredientes corretamente. Replicar receitas não vai te dar o nível de resultado tão gostoso quanto o tradicional. Quer ver? Um exemplo que eu peguei de receita aqui, tá? Aleatório. Uma receita que leve ovos, é um pão. Uma receita de... Vamos de bolo, né? O bolo tá aqui, então vamos de bolo. Uma receita de bolo que leve ovos, açúcar, gordura, algum líquido, seja água ou leite, farinha de arroz, fermento químico. Analisa esses ingredientes. Será que com esses ingredientes eu consigo ter um bolo sem glúten e leite tão gostoso quanto feito com farinha de trigo? E a resposta é não. Eu não preciso nem fazer essa receita para saber que ela está completamente errada. Vocês ouviram as farinhas que eu citei? Eu citei uma farinha. Eu não citei agente de liga, eu não citei nenhuma outra farinha que a gente precisa usar em combinação para ter um resultado perfeito. Então, quando você pega na internet uma receita como essa, com esses tipos de ingredientes, replica e tem um resultado ruim em casa, é porque a receita está errada. Mas você também não tem conhecimento para identificar os erros nessa receita, logo você não consegue corrigi-los. E assim você vai ter um resultado ruim. Tá vendo que uma coisa ela é casada com a outra? Você precisa de uma receita que funcione, mas você precisa de conhecimento para entender como essa receita funciona e se ela realmente funciona. Porque senão você vai ter um resultado ruim e não sabe nem por quê. Ah, o meu pão tá murchando. O que será que foi? Podem ser várias coisas. Primeira coisa que eu tenho que analisar, a receita. Tudo parte dos ingredientes que a gente está usando, da combinação e das quantidades deles. Tudo parte daí. Essa receita que leva só farinha de arroz, vai acontecer o que com esse bolo? Não vai ficar macio, não vai ficar leve, vai esfarelar completamente. Porque eu tenho só farinha de arroz. A farinha de arroz é uma farinha que só tem amido. E não tem mais nada. Ela não vai trazer essa macieza, essa leveza, não vai trazer elasticidade para a massa. E se a gente não tem essas características, o nosso resultado final fica seco, duro e esfarelando. Ele vai desmanchar completamente esse bolo se você o fizer. E você precisa saber identificar isso, senão você vai jogar fora seu dinheiro, sua expectativa, né? A gente que precisa de uma alimentação sem glúten e sem leite, seja por uma restrição alimentar, seja por opção para ter uma alimentação mais saudável, a gente precisa de um bolo gostoso, de um pão saboroso. Se não, gente, que graça tem? Você vai parar de comer porque você precisa e vai comer o quê? Comida? Fruta? Eu passei anos comendo tapioca no café da manhã. Uns 2 anos, até eu conseguir acertar um pão. Gente, 2 anos para eu acertar um pão. As meninas fazem em 1 semana, nem isso. Por quê? Porque elas têm metodologia, eu não tinha. Eu desenvolvi, mas eu desenvolvi depois de muito tempo, né? Durante todo esse tempo de 10 anos que eu estou nessa jornada sem glúten e sem leite. Você precisa de conhecimento. Não adianta você ir atrás de pessoa que ensina a sua receita. Não adianta você vir aqui nos comentários do YouTube e falar: ah, só vende só não dá receita. Só dá essas teorias e não dá receita. Porque eu sei que receita não faz diferença na sua vida se você não souber a teoria.
Gente, isso é a realidade. Se você só quer receita, o meu canal não é para você. Aqui eu quero pessoas que realmente tenham essa vontade de aprender a fazer para ter liberdade, autonomia, para fazer o que ama, para comer com prazer, com sabor. Vamos colocar em evidência que produtos sem glúten e sem leite são maravilhosos, não são ruins como todo mundo fala, ou a maioria fala. Valéria, não posso nem ver tapioca depois do curso, nunca mais fiz. São duas, eu também. Corro da tapioca, gente, não dou conta. A gente enjoa das coisas. Então você precisa conhecer o que você está fazendo para fazer o que você tiver vontade. Ah, hoje eu tô enjoada de comer pão francês sem glúten, sem leite, quero um pão de forma para fazer um sanduíche. Você vai lá e faz. Não quero fazer um bolo de chocolate, quero um bolo de cenoura. Você vai lá e faz. Isso é liberdade. Ah, mas eu não quero aprender a criar receita. Tudo bem, não precisa. Mas o conhecimento não é só para criar receita. O conhecimento é para fazer a receita perfeita. Porque para fazer do jeito certo, você precisa conhecer as coisas também. Não basta replicar receita. De receita, a internet está cheia. Eu sempre falo isso. E por que eu tô aqui e vocês estão aqui? Porque a receita não foi suficiente. Se tivesse sido, vocês não estariam aqui me acompanhando. E eu não precisaria estar aqui falando com vocês. Mas eu sei, depois de 10 anos fazendo produtos sem glúten, sem leite, que receita não resolve a vida de ninguém.